Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem está chegando aí? Só estou aqui compartilhando aqui com pessoas. Eu queria pedir para você que está chegando também, já fazer a mesma coisa. Comece a compartilhar. Você pode compartilhar até com 50 pessoas, mas eu peço para você compartilhar apenas com 5, 10 pessoas para participar com a gente aqui nessa noite. Que bom que você está chegando aí. Vai se acomodando. Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa. Uma bênção de Deus estar com você aqui nessa noite abençoada, maravilhosa, na presença de Deus. Que nós estamos aqui para poder falar com você a respeito dos dons de serviço, né? Os dons de serviço. Estão ouvindo bem? Dá para ouvir bem aí minha voz, meu áudio? Está chegando bem para vocês? Sim? Que bênção, hein? Que bênção. Olha que maravilha, gente. Pessoal chegando aí. Compartilha para mim, por favor. Compartilha para mim com mais pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir compartilhar aí, vai ser melhor. Vai ser bênção. Você pode fazer isso? Mais pessoas para a gente já começar logo. Daqui a pouco a gente está começando. Então, vou precisar da sua participação aí, de você, para a gente poder começar, tá bom? E aí, compartilha com 5 pessoas, compartilha aí com 10 pessoas, que nós não podemos perder tempo. Tem muita gente aqui, gente abençoada, gente querida. Muito obrigado por você estar aqui comigo nesta noite. Nós temos 6 dias, serão 6 dias para eu compartilhar com você uma sabedoria bíblica para enriquecer você. E todo investimento que você precisa fazer é apenas a sua atenção, é apenas o seu tempo, 1 hora por noite, para depois você dormir já abençoado, abençoada, descansado. Já pensou? Um conhecimento bíblico, uma sabedoria bíblica sendo compartilhada na sua vida para acrescentar nesses tempos aí que a gente está meio recluso por causa da pandemia. Aproveitamos para poder compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. E é uma honra estar com cada um de vocês aqui. Eu não vou demorar muito não, tá bom? Tô vendo o nome de cada um ali, viu? Tô vendo cada um de vocês. Isso aí, compartilha para mais pessoas lá. Compartilha isso mesmo, acene, manda coraçãozinho. Eu vou precisar de você porque a minha intenção é abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, tá bom? Aproveita, daqui a pouco eu vou travar um pouco os comentários para a gente fazer a aula, para que no final você tenha a oportunidade já de ter as perguntas e você enviar as perguntas para mim e eu vou fazer um vídeo para cada pergunta, respondendo cada questionamento. Então eu conto com você com papel e caneta para você juntamente comigo aprender. Quero compartilhar com você a sabedoria e, como eu disse, tudo que você vai investir é seu tempo, a sua atenção e a sua dedicação. Eu espero que vale a pena. Eu creio que coisas boas vão acontecer durante essas 6 noites. Coisas boas irão acontecer na sua vida durante essas 6 noites. Então vamos lá, pessoal. Compartilha aí para mais 10 pessoas. Vai lá, compartilha. Você sabe que tem alguém precisando, nós vamos orar, nós vamos falar da palavra de Deus aqui nessa noite e vai ser muito importante compartilhar essa sabedoria. Eu quero trazer enriquecimento espiritual para a sua vida, para você, para a sua casa, para a sua família. E vai ser muito importante você compartilhar. Estou vendo cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. No final vou curtir o comentário de vocês. Como nosso tempo é curto, não dá para ficar citando os nomes, senão a gente vai perder tempo do conteúdo, né? Hoje nós temos muito conteúdo. Vai ser muito importante, tá bom? Olha, então conto com você para compartilhar para mais pessoas, tá bom? Eu vou desativar por enquanto o comentário só para a gente fazer a aula, viu? Tá bom? Para você prestar atenção. E depois você vai enviar para mim as perguntas que você tiver para a gente poder conversar e eu vou gravar um vídeo falando sobre cada uma delas para a gente responder os questionamentos, tá bom? Vamos lá então? Tá ouvindo? E aí, gente, gostou da nossa abertura, gente?
Bênção de Deus, esse é o vídeo da nossa abertura. Então a gente vai começar então a nossa aula, vamos começar então nosso momento. Quero falar hoje com vocês sobre os dons da graça. Nós vamos desenvolver os dons da graça, os dons que é conhecido como os dons de serviço. Vou aproximar um pouquinho o vídeo aqui para a gente poder estar mais pertinho um do outro aqui. Eu vou compartilhando com você a imagem aí na tela no Instagram. Nós estamos fazendo só no Instagram. Eu tinha um Instagram, gente, tinha um Instagram abençoado, tinha milhares de pessoas nele. Quando foi ano passado, em março do ano passado, eu decidi cancelar o Instagram. Aí pronto. E agora esse Instagram é novo, às vezes eu estou adicionando as pessoas, elas falam assim, o Fabrício está me adicionando de novo, então ele tinha me excluído. Não, é que esse Instagram é novo, está começando agora, então já aproveito, já promovo também o Instagram. Nós estamos falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou um cuiabano aqui em Porto Alegre, sou cuiabano, sou meio campograndense, sou meio cianortense, sou um pouquinho de cada, né? E a gente está falando aqui de Porto Alegre, essa cidade abençoada, que é a nossa cidade agora, onde a gente está morando. Nós estamos pastoreando ao mesmo tempo a IPR, a Igreja Presbiteriana Renovada de Porto Alegre, de Viamão e de Canoas. E com certeza nós vamos expandir o evangelho aqui no estado e a gente conta com vocês. Eu quero falar com vocês hoje sobre o desenvolvimento desses dons que muitas pessoas nem imaginam que existe. São muitos que nem sabiam da existência de 7 dons da graça, ou seja, 7 dons de serviços que foi disponibilizado por Deus para o seu povo, para a sua igreja, para o crente. E eles não sabem que existem e muitas vezes, sabe o que é o pior? Que muitas vezes quando eles se encontram com esses dons sendo praticados, gera até crítica. E eu vou mostrar para vocês durante essa semana e vocês vão perceber que alguns desses dons você nem sabia que era dom dado por Deus. Quem sabe você imaginou que fosse uma pessoa tentando agir com as próprias forças, né? Mas são dons dados por Deus, conhecido como os dons da graça. E a gente vai estudar eles agora sobre esses dons. Amém? E já coloquei a imagem para você na tela aí que vai ajudar para a gente poder fazer um audiovisual. E é interessante também eu esclarecer para quem é esta semana. Quem é que vai interessar uma semana como essa? Para quem deseja fazer a diferença nesse mundo com os seus dons, né? Também para aquelas pessoas que desejam desenvolver o seu ministério com excelência, para quem deseja desenvolver o seu propósito de vida, para quem tem humildade para ser discipulado por outra pessoa mesmo que seja online, e para quem ama a casa de Deus e deseja servir a Deus e servir aos seus irmãos. Então essa live, essa uma semana de live é para poder trabalhar com essas pessoas e eu creio que você é uma dessas pessoas. Com certeza você é uma dessas pessoas. E o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender hoje a diferença dos dons de serviço para os outros dons do Novo Testamento. Porque quando eu falei para você da existência de dons de serviço, provavelmente você deve ter pensado, mas e os outros dons? Então nós vamos aprender a diferença dos dons de serviço, que é os dons da graça, para os outros dons do Novo Testamento, ok? Nós vamos aprender hoje também a diferença entre autoridade e poder espiritual. Vamos aprender o que é o dom de profecia, que é o primeiro dom do dom da graça, é o primeiro deles. Nós vamos aprender já o primeiro dom. E nós vamos aprender também como aplicá-lo no contexto da igreja local, como colocar em prática esse dom no contexto da igreja local. Então, é isso que nós vamos aprender nesta noite. Nós temos pouco tempo, então, mãos à obra. Vamos lá, papel e caneta na mão aí, preparado para compartilhar sabedoria bíblica sobre a sua vida. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é qual a diferença dos dons de serviço ou de serviços para outros dons do Novo Testamento. É preciso saber que no grego há algumas palavras diferentes, distintas, para definir dons, ok? Olha só, para dons espirituais e para dons de serviços, ou de serviço, se usa o vocábulo carisma, ok? No singular, ou carismata, no plural. Para dons ministeriais, o vocábulo é doma,
no singular, ou domatos no plural. Ok? Então você já aprendeu agora que não são sempre as mesmas palavras que são utilizadas para a palavra dom. Mas você também precisa aprender uma outra coisa muito importante. Há também diferenças quanto a quem concede os dons. Quando eu digo a quem concede os dons, eu estou te dizendo quem dá os dons, quem entrega os dons. E eu sei que talvez isso seja novidade para você, mas o apóstolo Paulo já falava sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 12. Olha só o que ele diz. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, no caso para Paulo, o Senhor é Jesus, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, até o 4, o versículo 6 também expressa isso aí. Quando você lê a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, que fala sobre os dons, você vai perceber que o apóstolo Paulo está dizendo que há diferentes tipos de dons. Você percebe que o próprio apóstolo já abordava isso, que há diferentes tipos de dons? Quem sabe você leu assim, ó, há diferentes dons, né? A gente sabe que há diferentes dons, mas ele está dizendo que há diferentes tipos de dons. Aí ele vai especificar na sequência do que está na tela para você aí. Olha só, mas o Espírito é o mesmo. Então ele está falando do Espírito Santo, ok? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, que para Paulo é Jesus, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, ou seja, de serviços, mas é o mesmo Deus, e no caso é o Deus Pai para ele, ok? Quem efetua tudo em todos. Pegou aí? Já começou a perceber a diferença? Que ele está falando do Espírito Santo, ele está falando de Jesus Cristo e ele está falando do Pai. Ele diz que os dons, o Espírito tem dado, os ministérios, Jesus Cristo tem dado, e as formas de atuação, ou seja, os serviços, quem dá é Deus. Pegou aí? Bem simplificado? Bem facinho de compreender, né, gente? Muito fácil de compreender. Então, nós já aprendemos agora a segunda coisa que é importante, né? Que primeiro há a diferença dos dons, e depois nós sabemos que esses dons também é concedido por pessoas da Trindade, ou de um Deus triuno, que concede cada tipo de dom. Ou seja, tem alguns dons que quem dá é o Pai, outros quem dá é o Filho, e outros o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e nós vamos verificar se o apóstolo Paulo está correto. A gente já sabe que está, mas é muito bom a gente buscar mais textos bíblicos que vão reforçar essa ideia que o apóstolo Paulo está nos passando, né? De que há diferentes dons e que também há diferença de quem está entregando esse dom. Que nós pensamos que tudo vem só de um Deus. Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só arrumar aqui, gente, é diferente. Então, olha só, tem dom que quem dá é o Pai, tem dom que quem dá é o Filho, e há dons que quem dá é o Espírito Santo, ok? Então, olha só, os dons ministeriais foram dados por Cristo, que distribui os dons em 5 categorias ou 5 diferentes classes, ok? Olha só o que diz Efésios 4:11. E ele, no caso Cristo, mesmo deu à igreja dons. Aí ele fala assim, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer ele mesmo Cristo. Ele estava falando sobre aquele que desceu às profundezas e subiu. E ele está dizendo que ele mesmo é quem dá os ministérios, ok? Ficou bem claro, né? Agora, outra coisa importante também para a gente reforçar aquilo que o apóstolo Paulo havia dito para a gente ali. Olha só o que ele diz agora. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, ele diz assim, os dons espirituais que foram dados pelo Espírito Santo, ele diz assim, ó, que distribuiu esses dons mediante o Espírito, ó lá, porque a um é dado
mediante o Espírito, e aí então ele virá com uma categoria de dons, ou seja, com uma lista de dons espirituais. Os dons espirituais foram dados pelo Espírito Santo, ok? Que distribui os dons em 9 classes de dons, ok? Aí você vê o versículo lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, até o versículo 11, onde ele vai listar todos esses 9 dons espirituais que são dados pelo Espírito Santo. Ok? Então já aprendemos mais uma coisa importantíssima e a gente agora vai ver também aqui um outro dom, que é os dons de serviço. Olha só. Os dons de serviço é concedido pelo Pai segundo a medida da fé que ele repartiu para cada um. Romanos 12, 3. Para cada um. Agora nós estamos entrando nos dons que nós estamos estudando propriamente dito. Nós vamos estudar os dons de serviço. Os dons de serviço está em Romanos 12. Do versículo 3 até o versículo 8, está lá a lista de todos esses dons de serviço, dos 7 dons de serviço, os 7 dons da graça, que é dado pelo Pai. Então, olha só, o Pai é quem concede, e ele concede esses dons na medida da fé, ok? Então, preste bem atenção, é na medida da fé que você recebe esses dons. Então, você sabe que fé tem medida. A gente entende que a fé, ela pode ser pequena, ela pode ser grande. Jesus chamou seus discípulos homens de pequena fé, homens de pouca fé. Então, a gente tem que sempre ter essa compreensão de que a fé pode crescer. A fé é como um músculo que, quando é exercitada, ela cresce, ela aumenta. Então, Romanos 12 diz assim: porque pela graça que me foi dada a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. E ele diz isso, e lá na frente ele então vai listar os dons de serviço que estão já no versículo 6 até o versículo 8, onde Deus está fazendo a listagem desses dons. Ele vai dizer assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, que é o que nós vamos falar hoje, viu? Pega aí, nós vamos falar sobre o dom de profetizar hoje, então você tem que aprender. Esse é um dom que está no meio da igreja e que muitas vezes é ignorado, desprezado, e nós não podemos desprezar esse dom, porque quem sabe seja o seu, e você fica muitas vezes perdido na igreja sem saber qual é o seu ministério, o que você tem que fazer. Tá aí, estou entregando para você uma chave de sabedoria nas suas mãos, e a única coisa que você tem que fazer é estar atento a isso, tá bom? E olha só, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, que é diaconia, então sirva. Se é de ensinar, que é de mestre, então ensine. Se é dar encorajamento, então que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Olha aqui, um dos dons que é muito ignorado, que é desprezado, atacado e criticado na igreja. O de contribuir foi dado por Deus. Existem pessoas que Deus colocou na igreja para contribuir e deu a elas esse dom. É um dom do Pai, é um dom de Deus. Deus prospera essa pessoa e dá para ela a capacidade, esse dom, para ela contribuir com o reino, com o avanço do reino de Deus. Essa pessoa semeia na vida de homens e mulheres de Deus, semeia na vida da igreja, e então a igreja vai sempre sendo nutrida com crescimento, avançando contra as trevas. E olha só outro também, se é exercer liderança, que exerça com zelo, tá aí, liderança. Você sabia que a liderança é um dom dado por Deus? Eu sei que você sabia, mas eu não sei se você já tinha tomado consciência de que esse dom dado por Deus também envolve política. É liderança pública, serviço público. Essa liderança aqui é especificamente voltado para serviço ao público, inclusive serviço público, serviço governamental, como políticos, repartições públicas, funcionários públicos que estão servindo a sociedade. É um dom dado por Deus, ok? Aqui vai envolver também todos os concursados de médicos, enfermeiros, etc. Mas lá na frente a gente vai falar com isso. E ele diz assim, que quem exerce liderança deve exercer com zelo.
E olha só um outro dom importante. Se é exercer ou se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Misericórdia. Aquelas pessoas que ajudam, aquelas pessoas que quando estão no frio faz a campanha do agasalho, que vai levar marmita, que vai ajudar pessoas em centro de recuperação, né, que são comunidades terapêuticas que estão recuperando do vício, seja em drogas, bebidas, qualquer tipo de vício, pessoas carentes, pessoas sem teto. Então, existem pessoas que foi Deus quem deu esse dom para elas cuidar dessas pessoas, ok? Então, já especifiquei para vocês aqui brevemente esses dons, para que a gente possa ter consciência dele, tá bom? Para a gente começar agora a desenvolver o dom de serviço, ok? O dom de serviço, que é o dom de, ou melhor, o dom de profecia, que é o dom que nós vamos estudar hoje. Mas nós não podemos estudar o dom de profecia sem que primeiro a gente entenda a diferença entre autoridade e poder, ok? Vamos falar um pouquinho sobre autoridade e poder? Uma pessoa pode exercer autoridade, mesmo não estando em nenhum cargo de poder, enquanto outra pessoa pode estar no poder e não ter autoridade sobre os seus subordinados. Olha essa frase que eu coloquei, veja se ela faz sentido para você sobre a questão de autoridade e poder. Você precisa entender então qual é a diferença. Olha só, ter poder não é a mesma coisa que ter autoridade, ok? Ter poder não é a mesma coisa que ter autoridade. O poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Isso é poder. Jesus não veio para dar dinheiro para a gente. Jesus prospera quem tem o dom de contribuição. Jesus veio para nos dar poder e autoridade. Guarda isso no seu coração. Jesus veio para nos dar poder e autoridade. Deixa essa verdade entrar no teu coração. Eu sei que em muitos lugares que você foi, você nunca ouviu isso, mas sempre é a primeira vez, é importante você pegar essas chaves de sabedoria, de revelação e guardá-las no seu coração. Você precisa compreender de uma vez por todas que Jesus veio para nos dar poder e autoridade. Ele disse, eu vos dou poder. Ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então eu vos dou autoridade. Então, a autoridade e o poder é o que Deus concede à sua igreja. Ele disse assim, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda obra do mal, e nada vos causará dano. Poder. Ok? Eis que vos dou autoridade. Ide de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele diz lá em Mateus 28, toda autoridade foi me dada, né? Toda autoridade. Então eu digo, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar os mandamentos que vos tenho ordenado, autoridade e poder. Todo momento que nós temos visto é o Senhor distribuindo sobre a sua igreja autoridade e poder. Só que a igreja não sabe diferenciar o que é autoridade e não sabe diferenciar o que é poder. Eu me lembro de uma passagem lá em Mateus, que Jesus Cristo está ensinando e o povo chega à seguinte conclusão a respeito de Jesus. Ele diz assim, ele ensina não como os mestres da lei, não como os escribas, mas ele ensina com autoridade. Autoridade. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 29. Ele diz assim, o ensino dele, as multidões ficaram maravilhadas. As multidões ficaram impressionadas com o ensino de Cristo porque ele ensinava como quem tem autoridade. Os escribas e fariseus tinham o poder, mas não tinham a autoridade. Jesus disse que eles estavam na porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Porque o poder é quando alguém exerce a força. O poder é dado para a igreja para exercer força contra serpentes, escorpiões, toda obra do mal. Ele diz que esse poder foi nos dado para repreender e expelir os espíritos malignos.
o que nós conhecemos como demônios. Esse poder também foi nos dado para avançar contra as portas do inferno. A Bíblia chama ele de dínamos, ou dunamis, que dá origem à palavra dinamite também, né? Explosivo, dunamis. Esse poder foi dado à igreja também para avançar contra todo pensamento altivo contra o conhecimento de Deus, para trazer cativo todo pensamento a Cristo. Veja que poder tem a ver com força, poder tem a ver com imposição. Autoridade é algo que se conquista. Autoridade é a habilidade de ler as pessoas ou de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você está influenciando elas a fazer. Autoridade é uma influência, enquanto o poder é uma imposição. E quando nós que estamos aprendendo sobre dons nesta noite, estamos recebendo essa ferramenta poderosíssima que a igreja toda, no mundo todo, deveria estar tendo acesso nesse momento. Por isso eu digo para você, compartilha para mais pessoas. O que você está fazendo aí que não compartilhou ainda? Essas pessoas vão receber esse poder e essa autoridade através desses dons, e elas precisam ser muito conscientes de não abusar desse poder. Elas precisam ser muito conscientes de saber lidar com essa autoridade da forma certa. Então, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que quer. Por quê? Por causa da sua influência. Você influencia, a influência do reino. O reino está influenciando o planeta, o reino influencia a terra, o reino influencia as famílias. A influência do reino pode ser vista em todos os lugares do mundo. Se você rodar o globo terrestre, você vai perceber a influência do reino em cada lugar. Mas é possível também ver o poder das trevas se levantando contra a influência do reino. E nesse momento, o reino de Deus, que tem o seu braço exercido pela igreja, também pode exercer poder contra o reino das trevas, ou seja, expelindo, destruindo, atacando as portas do inferno. Nós só fazemos isto quando nós entendemos os dons que foram dados para a igreja pelo Pai, os dons que foram dados para a igreja pelo Filho, os dons que foram dados para a igreja pelo Espírito Santo. Quando nós entendemos que sobre a nossa vida a autoridade de Deus foi derramada, mas também o poder foi derramado, e que nós precisamos saber fazer a diferenciação para não usarmos o poder contra os nossos irmãos e depois tentarmos usar a autoridade contra o inimigo, sendo que o poder se usa contra o inimigo e a autoridade se usa sobre os nossos irmãos. Nós somos revestidos do alto de poder. O apóstolo Pedro, que havia se acovardado, de repente com poder, ele enfrentou uma multidão inteira, mas ele não tinha apenas naquele momento poder, ele tinha consigo também autoridade. Quando ele pregou, ele conseguiu, através do Espírito Santo, compungir, tocar, quebrantar o coração daquela multidão, de tal maneira que 5.000 pessoas se converteram com aquela ministração dele, que na verdade era para ser uma cerimônia de acusação contra a vida dele, e ele conseguiu exercer tamanha influência, tamanho poder. E esse poder foi derramado por Deus sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos essa diferença de poder e autoridade, nós vamos entender que uma pessoa pode exercer autoridade mesmo não estando em cargo nenhum de poder. Tem muita gente que fica brigando por cargo, mas não tem autoridade. E por isso que há outras pessoas que podem estar no poder e não ter autoridade alguma sobre os seus subordinados. Sempre um exemplo que se usa bastante por aí para explicar a diferença de poder e autoridade são os pais. Os pais possuem autoridade e muitas vezes eles possuem filhos que têm poder. Porque o pai tem autoridade legítima, os pais, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus filhos.
mas muitas vezes os filhos exercem poder sobre os seus pais, quebrando a autoridade dos seus pais. Exemplo, você diz assim, nós vamos almoçar meio-dia, todos os dias ao meio-dia nós almoçaremos juntos na mesa de casa. Aí quando é no outro dia, está lá o seu filho exercendo poder na frente da televisão, comendo, almoçando longe de você. Você tem uma autoridade legal para poder fazer isso, mas o seu filho está exercendo uma força maior e está quebrando a sua autoridade. Então, é isso para poder simplificar a compreensão de autoridade e de poder que nós devemos ter, porque é uma coisa muito boa que Deus derrama sobre as nossas vidas, são esses dons, ok? Então, nós vamos estudar agora o que é o dom de profecia. Vamos entrar no dom propriamente dito, porque nosso tempo avança e nós temos pouco tempo. Não se esqueça de pegar o seu papel e caneta, já anotar seus questionamentos. Eu vou fazer um vídeo respondendo cada pergunta e vou postar aqui no Instagram respondendo os questionamentos, ok? O primeiro dom de serviço, o primeiro dom da graça que nós vamos aprender nesta noite é o dom da profecia. Esse é um dom da graça, mas também é um dom espiritual e você também encontra ele como um dom ministerial. Então nós temos profetas nos dons ministeriais, nós temos o dom da profecia nos dons espirituais e nós temos o dom da profecia também nos dons de serviço, ou seja, nos dons da graça. E a mesma palavra usada para os três dons é profeteia, que fala a respeito de uma capacitação dada por Deus para revelar sua direção e seus propósitos através de declarações divinamente inspiradas, conforme está na tela para você acompanhar junto comigo aí, ó. Conforme está na tela para você acompanhar junto, ok? Então é uma capacitação espiritual poderosa para poder dar direcionamento para os servos do Senhor, para a igreja do Senhor, ok? Os profetas, então, possuem palavras investidas de grande autoridade sobre essa geração, ou sobre uma geração. Todo profeta possui uma grande autoridade sobre a sua geração. Seja uma autoridade local, seja uma autoridade que rompe fronteiras, não importa. O profeta ele possui uma autoridade de influenciar uma geração. E há vários exemplos que nós poderemos dar em relação a isso. Os profetas, eles fazem uma diferença muito grande em cada geração. A influência deles é muito poderosa em cada geração. Eles influenciam as sociedades, eles influenciam os meios em que eles estão inseridos. E por ser considerados profetas, nós vamos então citar alguns nomes de alguns profetas, algumas pessoas que também tinham esse dom de profecia, que está na tela para você ver. Olha aí alguns nomes que eu separei para você de homens que influenciaram a sociedade da sua geração, que influenciaram vidas, que geraram transformação. Veja se você concorda. Podem ser considerados profetas pessoas como Martim Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon e Billy Graham, que já pegou também a nossa geração. Nós somos da geração de Billy Graham, então eles podem ser considerados também profetas de uma geração. Eles influenciaram a geração deles com grande fogo de Deus na vida deles. Foi muito poderoso o que Deus fez através da vida deles. E quem sabe Deus vai fazer através da sua vida. Você só não sabia que tinha esse dom, mas está descobrindo hoje. No final nós vamos fazer um teste, viu? Ao final da live nós vamos fazer um teste para descobrir se você tem esse dom. E aí você pode ter esse dom e você está com muito desejo no coração de fazer a obra de Deus e não consegue e não sabe aonde e como fazer a obra de Deus. Não é verdade? Então, agora, outro aprendizado, outro ensinamento, outra chave de sabedoria que eu estou lançando sobre a sua vida nessa noite. Você está se alimentando da palavra, você está sendo sustentado espiritualmente participando dessa live.
E outro ensinamento que eu quero passar para você é como aplicá-lo no contexto da igreja local, que é a grande dúvida de muita gente que pergunta para mim, como aplicar no contexto da minha igreja, como atuar com esse dom na igreja que eu congrego, na igreja que eu sou membro. E eu coloco ali para você algumas dicas importantes, por meio de pregações, por meio de declarações inspiradas, né? Aquelas pessoas que mandam declarações de textos, mensagens de textos, e contendo a palavra de Deus, e a pessoa que está recebendo do outro lado, naquele dia estava passando por um problema, leu aquela mensagem, encontrou a resposta que precisava diante de uma dúvida e tomou a atitude que deveria, porque você foi usado por Deus, mandando um texto, mandando para aquela pessoa uma canção, um cântico inspirado, você mandou para ela algum louvor, você mandou para ela algum escrito, alguma mensagem de encorajamento. Ou quem sabe você até indicou para ela um livro e aquele livro fez toda a diferença na vida dela. Quem sabe tem alguém me assistindo aqui agora que leu um livro que impactou a sua vida, que mudou para melhor a sua história, que aumentou a sua fé, que fez você crescer a níveis estratosféricos. E nós precisamos estar sempre preparados para isso, porque Deus quer nos levar a lugares mais profundos. Deus quer que nós alarguemos as nossas tendas, firmemos bem a nossa estaca, porque Deus quer trazer crescimento para o reino, Deus quer trazer crescimento para a igreja. Então, através de cartas, ou até mesmo através do ensino da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui agora, o ensino da palavra de Deus, nós podemos então aplicar esse dom de profecia. Esse dom de profecia pode ser dado através de ensinos até online, ministrações que você vai gerar na vida de pessoas. Você pode usar seu Instagram, você pode usar o seu Facebook, você pode usar o seu canal do YouTube. E falando do canal do YouTube, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Os nossos vídeos, nossos ensinamentos, esse ensinamento vai estar lá. Você precisa se inscrever, Fabrício Moura, Semeando o Evangelho do Reino. Procure lá, Fabrício Moura, Semeando o Evangelho do Reino. Eu sou pastor aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Viamão, Canoas e todo estado, se Deus quiser. Eu quero fazer com você um teste para descobrir se você tem um dom. Está preparado? Eu quero fazer com você um teste para saber se você tem o dom de profecia, ok? Se você tem esse dom na sua vida. Vamos descobrir agora se Deus deu para você, porque esse dom foi dado para o Pai, ou pelo Pai, você já aprendeu isso, que esse dom foi dado por Deus para a igreja na medida da fé. Então, conforme for a sua fé, será o tamanho do seu dom de profecia. Se a sua fé é pequena, o seu dom de profecia é pequeno. Se a sua fé é grande, o seu dom de profecia é grande. Então, nesse teste, eu quero que você responda para si mesmo, para si mesma, de forma bem sincera, baseada na sua própria experiência, ok? É através daquilo que você já viveu. Muito bem. Eu preciso que você dê uma nota para cada pergunta que eu fizer para você. E você vai dar uma nota de 1 a 3, ok? O 1 significa nada. Você não se identifica com aquela afirmativa que eu fiz para você. Com aquela frase ou pergunta, não importa. Ou pode ser uma afirmativa, tá bom? Você não se identifica. O 2... você se identifica um pouco, sim, se identifica, eu percebo alguma coisa disso na minha vida. O 3, muito, eu percebo que completamente eu tenho isso na minha vida, ok? Então, 1 para nada, 2 para pouco, 3 para muito, e você vai então responder as afirmativas que eu estou colocando para você na tela agora, para nós descobrirmos se você tem ou não o dom de profecia, que é o dom de serviço. O dom de profecia, que é o dom de serviço. A primeira afirmativa que eu quero fazer para você. Vamos lá, papel e caneta na mão, então você pode responder de cabeça também, não tem problema. Que nota você daria para essa afirmativa que eu vou fazer? De 1 a 3, ok? Que nota você daria? Percebo que sou muito requisitado ou requisitada e usado por Deus para transmitir mensagens diretas que Ele quer falar para outras pessoas. Que sou muito usado por Deus para transmitir mensagens diretas que Ele quer falar para outras pessoas. Exemplo, você está vendo uma pessoa ali sofrendo, você está vendo uma pessoa feliz, não importa a situação dela, mas você sentiu de Deus de falar algo para ela. E aquela palavra que você vai falar para ela, ela saberá que realmente é de Deus aquilo. Que é Deus falando com ela, que Deus usou a sua vida para falar com ela.
Já aconteceu isso com você? De você ser usado para falar com uma pessoa e abençoar a vida daquela pessoa num momento difícil, até num momento alegre? Que nota você dá para essa afirmativa? De 1 a 3. Ok. A B. Afirmativa B. As pessoas reconhecem que sou muito usado por Deus para transmitir suas mensagens. Agora, de forma geral, as pessoas sabem que você é usado por Deus, que você é usada por Deus para transmitir as mensagens. A palavra de Deus, a pregação. Você é muito usada por Deus. Que nota você daria? De 1 a 3. Afirmativa C. Normalmente, quando sinto impressões no meu coração acerca de outras pessoas, confirmo que geralmente elas são verdadeiras e se cumprem na vida destas mesmas pessoas. Vou repetir. Normalmente, quando sinto impressões no meu coração acerca de outras pessoas, confirmo que geralmente elas são verdadeiras e se cumprem na vida destas mesmas pessoas. É uma coisa assim quase que intuitiva para poder facilitar a compreensão. Você percebe, é como se a vida daquela pessoa estivesse ali aberta diante de você. É como, mesmo que você tenha conhecido ela pela primeira vez e quando você vê ela, você já enxerga a situação dela, você já consegue ali fazer uma leitura da vida dela, do momento em que ela está vivendo, daquilo que ela está enfrentando, seja positivo, seja negativo, seja de bênção, de maldição, de pecado ou de santidade. Você, só de ver, você já percebe, você tem aquela impressão e geralmente essa primeira impressão, você está certo, geralmente você acerta nessa primeira impressão. Que nota você daria para essa afirmativa que eu fiz para você agora de 1 a 3. Vamos lá, de 1 nada, 2 mais ou menos, 3 com certeza eu tenho tudo isso mesmo, isso acontece comigo. Muito bem, você já pegou agora então, e olha só o que você vai fazer agora. Nessa avaliação para saber se você tem o dom de profecia na sua vida, e aqui nós já estamos terminando já, você vai somar essas notas. Vou dar um exemplo, vamos supor que você deu na primeira afirmativa minha, nota 1. Na segunda afirmativa minha, nota 2. Na terceira afirmativa minha, nota 3. Quantos pontos foram então? 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então você vai escrever o total de pontuação que você teve nesse dom de profecia, ok? Olha só, na última live da semana, que vai acontecer no sábado à noite, nós vamos comparar todas as notas, porque nós vamos fazer esse mesmo teste em cada um dos dons. No final da aula, como nós estamos fazendo aqui agora, em cada um dos dons nós vamos fazer esse teste. Ao final de todos os dons, você vai pegar todas as notas e você vai comparar as notas e vai perceber qual é a maior nota que você tem ou quais são as maiores notas que você tem. Quem sabe alguém esteja com alguma dúvida perguntando assim, Pastor Fabrício, é possível eu ter mais de um dom? Com certeza. O natural é que você tenha mais de um dom. Com certeza você vai ter pelo menos desses 7 dons da graça, pelo menos 3, 4 dons, com certeza você vai ter, tá? Com certeza você vai ter. E aí você vai descobrir quais são os seus principais dons. Para isso eu preciso que você compartilhe. Gente, tem gente que deveria estar participando com a gente aqui, tem gente que deveria estar sendo abençoado aqui, e infelizmente a gente sabe que as pessoas se interessam um pouco pelo ensinamento da palavra de Deus, mas eu sei que você vai me ajudar a fazer com que esse ensinamento chegue na vida das pessoas, com que este ensinamento chegue na vida das pessoas, ok? Tá aqui, ó, coisas boas podem acontecer em 6 dias, quem crê nisso aí? Quem crê nisso? Eu vou abrir o comentário aqui. Quem crê nisso? Coisas boas podem acontecer na sua vida em 6 dias. Estou abrindo o comentário, curte aí, compartilha aí, por favor, porque aqui eu estou mostrando para vocês, então, os 7 dons de profecia, os 7 dons de serviço que nós vamos estudar nesses 6 dias e pelo menos 3 ou 4 você tem na sua vida. 3 ou 4 você tem na sua vida e você precisa descobrir e colocar em prática. Você vai sentir uma pessoa muito realizada, muito abençoada na casa do Senhor. Ok? Então tá lá os 7 dons de serviços. Profecia,
diaconia, ensino, encorajamento, liderança, misericórdia e contribuição. Quem já viu alguém falar assim, ó, você vai naquela igreja lá, só tem mensagem motivacional. Quem já ouviu falar? Quem já viu essas críticas? Tá aqui, ó, encorajamento. Encorajamento é o dom de motivar as pessoas, de levantar as pessoas. Tem pastores que só pregam essa mensagem porque eles têm esse dom, é bíblico, dado por Deus, para encorajar. Você vai lá em Hebreus, o tempo todo, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, o autor aos Hebreus está encorajando a igreja, está o tempo todo encorajando a igreja a não desistir da fé, a permanecer firme. Então, eu quero que você abra mão dos seus preconceitos e deixe a palavra de Deus falar o seu coração, viu? Não fique agindo aí como se você fosse alguém que sabe tudo, que você tem coisas que você tem que aprender na palavra aí, que vai ser bênção para a sua vida, que vai mudar a sua mentalidade, vai fazer você viver uma vida melhor, vai trazer coisas boas para você, tá bom? Então, qual é o pedido que eu faço para você nesta noite? Eu tenho um pedido para fazer para você. É o que está aí na tela agora para você lá. Convide 5 amigos para participar, convide 5 amigas para participar com você. Nós temos aí, hoje é o primeiro dia, dá para ser melhor, gente. Vamos convidar mais pessoas para participar. Sabe o que você faz? Vai lá nas notificações, ativa o sininho das notificações lá do meu Instagram. Toda vez que eu postar um vídeo, uma mensagem, algum texto, você vai receber o aviso dizendo que eu postei. Vai lá, ativa lá do Stories, ativa também do IGTV, que é justamente os vídeos, né? Ativa das publicações. Compartilha para 5 pessoas isso, porque vai ser muito importante essas aulas para abençoar as vidas que estão precisando muito, porque coisas boas podem acontecer em 6 dias. Coisas boas podem acontecer em 6 dias, ok? Coisas boas podem acontecer em 6 dias. Nós encerramos aqui, eu quero orar com você e depois eu vou dar um tempinho para a gente se falar, porque tem 1 hora aí, tem que completar 1 hora. Eu quero orar por você. Onde você estiver, por favor, eleve seu espírito em oração a Deus, curve sua cabeça rapidamente. Pai, eu quero orar pela vida do meu irmão, da minha irmã. Quero pedir ao Senhor que manifeste os seus dons da graça na vida deles. Usa eles, ó Pai, nessa geração. Nós aprendemos hoje sobre o dom da profecia, que é essa autoridade para poder ministrar, essa autoridade para poder pregar a Tua palavra, seja através de textos, do Facebook, vídeos, mensagens, livros, músicas. É levar o reino de Deus para frente, é um dom que envolve o falar. Então, Pai, que esse dom, Senhor, seja manifestado na vida de cada pessoa aqui nesta noite. Nós aprendemos também sobre autoridade e poder para que a gente use o poder contra o diabo e a autoridade em favor da Tua igreja. Porque muitas vezes nós erramos em não conhecer, então usamos o poder contra a Tua igreja e a autoridade contra o inimigo e acaba não adiantando, porque nós temos que usar o poder contra o inimigo, usar com força, atacar, avançar contra as portas do inferno e agir com autoridade com a Tua igreja, no sentido de conquistar o respeito, no sentido de fazer com que a igreja reconheça o dom do Senhor na nossa vida. Pessoas que exercem cargo de liderança, que tenham autoridade para isso, que elas não tenham apenas o poder, mas tenham a autoridade para que a sua liderança não seja forçada, não seja algo obrigado, forçado, imposto, mas seja conquistada. Levante líderes com autoridade, não somente com poder, com autoridade de profecia e com o poder da profecia. Porque esse poder da profecia vai quebrar sofismas, vai quebrar a mentalidade errada, a mentalidade da Babilônia na vida de uma pessoa. Quantas pessoas estão moldando a sua mente hoje pelo mundo, pela forma do mundo? Mas com o poder se quebra, com o poder se traz cativo todo o pensamento a Cristo. E com autoridade nós ministramos para a igreja, para a confirmação daquilo que o Espírito Santo já está falando com ela. Manifesta esse dom da profecia sobre a vida de cada um, de cada pessoa aqui nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Gente, como eu estou feliz por vocês estarem comigo aqui, me ajudando, participando comigo. Meu desejo é abençoar a vida de vocês, passando para vocês um conhecimento espiritual, transmitindo para vocês uma riqueza espiritual,
O meu desejo é que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como eu disse na oração, nesses tempos em que as pessoas estão se amoldando a este mundo, estão adaptando a ideologias, estão se esquecendo de pensar conforme a palavra de Deus. Nós temos que renovar a nossa mente. E nós só renovamos a nossa mente, que se chama metanoia no grego. Essa metanoia só acontece com a mudança de mentalidade. Isso é mudança de mentalidade, isso é metanoia. Jesus Cristo disse arrependei-vos, ou metanoia. João Batista disse arrependei-vos, metanoia, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o governo de Deus. O governo de Deus é um governo teocrático. O governo de Deus não é um governo democrático. O governo de Deus não é um governo socialista. O governo de Deus não é um governo comunista. O governo de Deus não é um governo capitalista. O governo de Deus é teocrático, onde Jesus é o rei. Eu tenho declarado que Jesus já provou ser o melhor governante para o planeta Terra. Ele já mostrou que no Ministério da Saúde ele cura, ele liberta e ele também ressuscita os mortos. No Ministério da Economia ele já multiplicou pães e peixes, ele já tirou uma dracma da boca de um peixe. A gente sabe que Jesus, no Ministério do Trabalho, ajudou muitos a pescar e quando pescavam vinham os peixes. A gente sabe que Jesus administrativamente governou 12 apóstolos e vai governar 24 anciãos. Ele tem a habilidade da liderança. Não tem ninguém melhor do que Jesus para assumir o ministério da educação, porque ninguém ensinava como ele. Ele não ensinava como os escribas, ele não ensinava como os fariseus. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus já provou que ele é o melhor governante deste planeta. E tudo o que ele está fazendo agora é levantando homens e mulheres com dons para usar nesse governo, nesse reino, aqui na Terra. Então nós não somos defensores de socialismo, nós não somos defensores de comunismo, nós não somos defensores de capitalismo, nem somos defensores da democracia, apesar da democracia nos sistemas de governo ser aquele que vai nos ajudar a aguardar a vinda do reino de Deus. De todos é o que, tem menos falhas. Todos eles são falhos, todos eles são injustos. O governo de Deus é que realmente traz justiça sobre essa terra. A verdadeira justiça não vem de ideologias, não vem de sistemas de governo. A verdadeira justiça vem do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O seu cetro é de justiça. Justiça e retidão estão sempre diante dele. É só o governo de Deus que pode dar jeito nesse planeta. Nenhum sistema de governo criado pelo homem é capaz de solucionar os problemas do planeta. Não adianta pregarmos responsabilidade social, cidadania, nada disso funciona porque nós estamos lidando com seres humanos e seres humanos pensam diferentes. Somente quando todo pensamento estiver cativo a Cristo e o governo de Deus estiver aplicado aqui neste planeta é que nós teremos um governo de verdadeira justiça. É por isso que a oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Esse reino vem, é a nova Jerusalém que desce do céu. É o Cristo que prometeu que vai voltar, que foi construir moradas celestiais, a nova Jerusalém, e que vai voltar. E que, através de Apocalipse ou dos profetas do Antigo Testamento, como o Zacarias, que diz que voltará com seus santos, ou seja, aqueles que partiram, que já morreram, que dormem e que voltarão com Cristo e serão ressuscitados. E nós que estivermos vivos seremos glorificados e como Ele é, nós seremos. Teremos o nosso corpo glorificado, um corpo indestrutível, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Até que tudo isso se cumpra e está muito perto, conforme disse Jesus, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que no último dia Ele vai ressuscitar aqueles que morreram, até que esse dia chegue, nós operamos nesse planeta através dos dons de serviço, operamos nesse planeta através dos dons espirituais
e operamos nesse planeta através dos 5 ministérios. Por isso é importante essa live, por isso é importante você estar aqui, você não está perdendo tempo. Você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Você está recebendo de Deus uma revelação que, quem sabe, você ainda não tinha recebido na sua vida toda. Você precisa compartilhar, eu tenho muito mais para entregar. E eu gostaria muito de sentir essa liberdade de ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, para abençoar você e abençoar as pessoas que você vai compartilhar. Ok? Você tem um chamado, você tem dons e eu quero ajudar você a descobrir. Chega de viver uma vida vazia. Chega de achar que ministério é ir na igreja e ocupar um cargo. Dons são muito mais do que cargos. Dons são encargos, são responsabilidades dadas não pelo pastor, não pelo seu líder, mas dadas pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. Foi bênção para você? Já descobriu um pouquinho mais sobre profecia? Essa live vai estar aqui salva, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, você vai poder fazer os testes quantas vezes for necessário. Eu depois posso passar para você também o e-book de tudo isso, eu vou compartilhar com você. Não se esqueça de me seguir, ativar as notificações, me acompanhe no YouTube, me acompanhe também lá no Facebook. Assista a mensagem que eu preguei domingo agora, mergulhando no amor de Deus. Amanhã, às 22 horas, eu conto com você aqui e você vai compartilhar. Me ajuda aí, esse Instagram é novo, tem poucas pessoas nele, então eu vou precisar de você nessa batalha, tá bom? Deus abençoe você. 7 dons da graça, 7 dons de serviço. Hoje você aprendeu sobre o dom da profecia, aprendeu sobre a autoridade, para você saber usar a autoridade, não somente poder que é força, né? Mas a autoridade é conquistada. Você vai aprender cada vez mais a usar isso na igreja, na obra de Deus e ser poderosamente cheio da presença de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a despensa da sua casa esteja repleta de alimento, que a mesa da sua casa esteja cheia de fartura. Na sua mesa vai ter alimento para você, para a sua família e até para as pessoas que visitarem você. Não vai faltar, vai sempre sobrar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você vai ter dinheiro para pagar todas as contas e ainda vai sobrar. Deus vai abençoar a sua família com muita saúde. Você está coberto, guardado, porque o Senhor é o teu escudo. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Mande a pergunta para mim, que eu vou gravar um vídeo respondendo cada pergunta que vocês fizeram para mim. Manda no direct, manda no meu WhatsApp, escreve aí embaixo também, que eu vou responder as perguntas de você com um vídeo e vou postar no meu Instagram. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, guerreiros? Guerreiras de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus.